A Deus. Irmãos, abra suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 12. Nós vamos falar hoje sobre as brechas espirituais, as legalidades espirituais. São brechas por onde entram demônios e eles vêm para roubar, matar e destruir. Então nós vamos, nessa noite, nesse tempo que nos resta, pincelar algumas coisas aqui. Então, Romanos capítulo 5 e o versículo 12 diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Amém. Pode sentar. Preste atenção agora, irmãos, como sempre, presta bastante atenção na palavra. Deixa a Bíblia aberta, nós vamos ler alguns versículos. Na verdade, não é uma pregação, mas um ensinamento. Esta série de mensagens se chama Heranças Espirituais Familiares. Então, semana passada nós falamos um pouquinho, uma introdução, e hoje nós vamos falar a respeito das brechas, das legalidades, por onde aqueles espíritos, na semana passada nós falamos sobre identificando os espíritos. Então nós aprendemos que os espíritos que atuam aqui na terra não são espíritos de humanos, espíritos desencarnados, não são parentes, não são familiares, mas nós vimos que são demônios, que eram anjos que foram expulsos do céu, e vimos em Apocalipse capítulo 12, que o anjo saiu bradando: ai de vós terra, porque o diabo desceu até vós, com grande fúria, sabendo que ele tem pouco tempo. Então, povoando esse mundo espiritual nosso aqui, Paulo chama de regiões espirituais, há muitos milhares de espíritos operando, trazendo destruição, e é um mundo tão diferente do nosso, que a gente não pode entender, que a Bíblia fala, irmãos, que é possível um ser humano hospedar milhares desses demônios. Nós vemos na Bíblia o caso de Maria Madalena, que ela tinha 7 demônios. Mas tem o caso do Gadareno, que era uma legião. Agora, como é que pode uma criatura humana ser abrigo, ser casa de tantos demônios? Então a gente não consegue entender. Mas eles estão aí. Então, quando há uma comunicação com o mundo dos mortos, tentando invocar os mortos, os espíritos que se manifestam, então é isso que eu falei semana passada, mas depois nós vamos voltar mais nesse assunto, para ficar bem claro, são espíritos de demônios, são demônios destruidores que estão aqui entre nós. E eles estão tão perto de nós, que a Bíblia fala que os anjos do Senhor acampam-se ao nosso redor, e fala que o inimigo, Pedro 5,8, fala que o diabo como um leão ruge ao nosso derredor. Então ao redor estão os anjos de Deus, e ao derredor os demônios. E os demônios, irmãos, eles atuam de diversas maneiras. Existem vários tipos de manifestações ou de opressão, de possessão, vários níveis. Então, eu vou exemplificar para vocês, eu já falei sobre isso, mas fica bem didático, bem claro. Imagina um lar, uma casa, que um ladrão, ele vem até a calçada, ele não consegue ultrapassar a cerco, o muro, ele vai até ali, ele fica do lado de fora. Esse primeiro nível
é de tentação. Todos nós sofremos isso. O adversário, ele vem, é como se ele ficasse lá na calçada, lá na rua, jogando seta para a gente, jogando ciladas. Todos nós, inclusive Jesus, sofreu esse nível de ataque. Jesus, antes de começar o ministério dele, ele foi para o deserto para ser tentado. Foi com esse objetivo. E lá o diabo lançou muitas coisas. Nós temos, o capítulo 4 de Mateus. Então esse é o primeiro nível que todos nós estamos sujeitos. Só que nesse nível, ele não consegue passar. Ele não consegue adentrar, voltando na ilustração, ele não consegue adentrar a nossa casa, no quintal da nossa casa. Ele fica do lado de fora. E é ali que ele vai ficar. Jogando pensamentos. Eu já falei para os irmãos que a nossa mente é o campo de batalha. Todos nós guerreamos no nível dos pensamentos. Todos nós. Por isso é preciso tomar muito cuidado com os pensamentos. Precisa vigiar. A Bíblia fala para renovar a mente. É um cuidado de Deus. Escute bem, irmãos. O nosso espírito, guarde bem isso que eu vou falar para vocês. O nosso espírito nasce de novo. Só o espírito. Jesus fala para Nicodemos: o que é nascido do espírito é espírito. O que é nascido de carne é carne. Em outras passagens da Bíblia, o novo nascimento, ele acontece no Espírito, que é eterno. A alma, que são os pensamentos e sentimentos, não nasce de novo. Por isso que nós temos que estar sempre com a mente, a Bíblia fala, renovada. Eu não vou nascer de novo outras vezes, eu só vou nascer de novo uma vez. Mas a minha mente precisa ser renovada. Eu estou falando isso para os irmãos por quê? Porque o ataque é aqui. A guerra é aqui. O adversário, ele fica colocando caraminholas, ele fica colocando dúvidas. E nós temos que encher a mente e o coração com a palavra de Deus. Lá no deserto, o diabo tentou incutir em Jesus heresias, usando a palavra de Deus, distorcendo a palavra de Deus. Mas Jesus estava com o coração cheio da palavra, estava com o coração cheio do Espírito. Então quando o diabo vinha distorcendo, está escrito, ele falava, não, mas também está escrito. Então ele combatia a distorção da palavra com a palavra verdadeira e pura. Então é nesse âmbito que todos nós travamos as nossas batalhas. Todos nós. Se ele conseguisse enganar Jesus, que ele veio para isso, e as tentações que Jesus foi submetido foram tentações muito fortes. O primeiro Adão não resistiu e caiu. Com bem menos, numa condição de paraíso, num contexto paradisíaco. Jesus num deserto, com fome. Então ele veio com astúcia. Ele vem com coisas até que parecem coerentes. Então esse primeiro é um nível da guerra espiritual, é a tentação. Aí nós temos, irmãos, escute o que eu vou falar para vocês, preste atenção, igreja. Nesse nível de tentação, ele está limitado a tentar, só. Ele não consegue fazer mais nada, a não ser tentar. Por isso que a Bíblia chama ele de tentador. Ele fica ao derredor, como leão, rugindo, e nos rodeando e olhando, procurando
falhas, procurando pontos vulneráveis, aonde que ele pode entrar, porque ele está do lado de fora, e ele quer entrar. E aí ele fica olhando, estudando, analisando cada um de nós. Então, irmãos, é como se fosse, imagina onde você vai, tem uma fera te rodeando, te espreitando, te analisando, te observando, o que você gosta, o que você fala, como você anda, o que você vê, e está ali procurando coisas para poder entrar. E preste atenção, só existe um jeito de abrir uma brecha para ele, que é a legalidade, através do pecado. Por isso, irmãos, o pecado não é brincadeira. Ele pode ser até apetecível para a carne, pode ser muito prazeroso, mas é um veneno, ele vai matar. Ele vai matar. No final ele vai matar, ele vai destruir. Porque a única maneira que ele tem para entrar e pular esse portão, para entrar dentro do nosso território, dentro do nosso quintal, para ele passar do nível da tentação para o nível seguinte, é abrindo as portas, abrindo o portão. E ele só precisa de uma frestinha, ele só precisa de um espacinho, ele só precisa de um buraquinho no muro ou no portão. Aí ele vai lançando as tentações, que é o pecado, para a gente abrir para ele. Se a gente aceitar, se a mente não estiver renovada, se der tempo eu vou dar aqui para vocês alguns exemplos. Se a gente aceitar, lembra que ele está trabalhando aqui. O campo de batalha é a mente. Porque é por aqui que ele entra. Ele tem que nos convencer primeiro, como ele tentou convencer Jesus de algumas coisas. E aí ele dá aquela distorcida na Bíblia, dá aquela distorcida nas coisas. Então, se o crente ele não está, por isso que a Bíblia fala que a palavra de Deus é um escudo. Se o crente não estiver escudado na palavra de Deus, irmão, debaixo dessa palavra, ele está vulnerável. Precisa ler dia e noite, para saber o que ela diz. Então, no primeiro nível, ele vem tentando fazer com que a gente abra o portão para ele. Ele está do lado de fora. Aí algumas pessoas acabam aceitando, acabam cedendo aos pensamentos que são contrários à palavra. E é simples, irmão, simples, simples, simples. Tudo aquilo que a Bíblia manda não fazer, não faça, porque se fizer, abre o portão para ele. Tudo aquilo que a Bíblia manda fazer, você não fizer, abre o portão para ele. Então, preste atenção na palavra. Estude a palavra. Examina a palavra. Não apenas leia, mas examine. Ler é diferente de examinar. Quando eu quero ler o texto, eu dou uma olhadinha, leio assim. Mas examinar, você lê com atenção. Você volta, e volta, e lê. Eu estou olhando o copo, mas se eu quiser examinar esse copo, eu vou pesar ele para ver quanto ele pesa, que material que ele é feito. Eu vou olhar, eu vou fazer 1000 testes. Isso é examinar. Então a Bíblia manda examinar as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. E Jesus diz: errais muito por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, os inimigos, eu estou falando isso para crente,
Os inimigos, eles estão do lado de fora, no nível da tentação. E para eles entrar, ele precisa trabalhar na mente. Ele precisa nos convencer a aceitar algumas coisas, ou fazer algumas coisas, para a gente abrir o portãozinho para ele. E a única maneira dele entrar, passar para o nível seguinte, é nos fazendo pecar. É o único jeito. E aí a gente, se não estiver vigiando, a mente não estiver renovada, peca. Aqui nós temos o exemplo, quando entrou o pecado no mundo, e com o pecado a morte, e essa morte passou para as gerações. Essa, irmãos, é a primeira herança espiritual, familiar, que o mundo recebeu, a herança de Adão. Está aqui. Adão pecou, eu não conhecia Adão. Nem sei que cor era Adão. Nem sei que cor eram os olhos do meu pai Adão. Mas ele errou lá, estou pagando aqui. Isso veio para as gerações. Herança familiar. O pecado entrou no mundo. Com o pecado, a morte. Por isso que Satanás, ele trabalha com o pecado, o instrumento dele é o pecado. Ele vai tentar nos convencer a pecar. Por isso que a Bíblia diz, não pequeis. E se alguém escorregar e pecar, ele fala, nós temos um advogado junto ao Pai. Corre lá e pede perdão e confessa isso e se livra desse pecado. Porque se ficar com ele, a porta está aberta. O estrago é grande. Não peque, mas se pecar, resolve logo. Confessa. Depois nós vamos falar com mais detalhes a respeito de confissão e o arrependimento. Então, voltamos no primeiro nível da tentação. Campo de batalha é a mente. Aí algumas pessoas cedem e abrem a porta. Aí ele entra. Quando ele entra, ele vai para o quintal. Ele está ali no quintal. Esse é o segundo nível, que é da obsessão. Ele não está no terceiro nível, que é da possessão, mas ele não está dentro da pessoa, mas ele está no quintal, ele está no arredor, ele está próximo, ele não está lá de fora do muro, ele já conseguiu entrar. Aí entra depressão, aí entra aquelas coisas ruins, aquela vontade de acabar o casamento, aquele negócio que fica incomodando e não consegue dormir, aquela coisa que fica ali ao redor, aquele negócio que fica, aquele negócio, meu Deus, parece que vai enlouquecer. É porque ele está dentro do quintal. É como se fosse uma fera que ele conseguiu passar, um animal selvagem que conseguiu passar o muro, conseguiu abrir uma brecha, e ele passou, e ele está ali. Esse é um nível de obsessão. A pessoa não está endemoniada, se você orar ela não cai endemoniada, mas ela está com obsessão. Ela não tem paz, não tem alegria, não tem prazer. É um briguento, é um ranheta, é um espinhudo, aquelas pessoas que não têm trato, que briga com todo mundo, ninguém se dá bem, ninguém gosta dela, briga com a família, a gente conhece pessoas que brigam com, nem os filhos gostam dele. Briga com os filhos, briga com a mãe, briga com o tio, briga com o cachorro, briga com o gato, briga com até os pernilongos e briga. Incomoda com tudo. Reclama de tudo. Reclama da fábrica, reclama do serviço, reclama do patrão, reclama da igreja, reclama do pastor, reclama da família, reclama da mulher, reclama do filho, reclama da comida. Tudo. Obsessão. Eu tenho certeza que ninguém conhece pessoas assim. Por que vocês estão dando risada?
Você vê que não tem... Irmãos, olha para mim. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo é paz, alegria, longanimidade, amor, moderação, paciência, glória a Deus. Você já vê na cara do crente, no jeito ali que ele está cheio, pelo fruto dele. Mas se é um briguento, ranheta, ele está, irmão, problema. Está com problema. Esse é o segundo nível. E aí, o que o adversário vai querer? Ele já conseguiu passar pelo portão, saiu do nível da tentação, conseguiu entrar, está no quintal, está no nível da obsessão. O próximo nível é para dentro de casa. O próximo nível é abrir a porta e ele conseguir entrar. Aí, irmãos, uma pessoa que está no nível da obsessão, esses sintomas que eu falei para vocês aqui, está facinho ele abrir a porta para o bicho pular para dentro. É um briguento, fala palavrão, reclama de tudo, briga com todo mundo, não tem paz, não tem alegria. E aí o próximo passo é ele entrar para dentro da casa, que é o nível da possessão. Aí é aquele nível, quando você põe a mão para orar, manifesta 1, 2, 3, 10, e aí vai, depende do caso. Então essas são portas espirituais, legalidades espirituais. Irmãos, o mundo espiritual ele é jurídico. Satanás ele não consegue, ele não pode entrar dentro da nossa casa se não tiver uma legalidade. Se nós tivermos com as brechas todas fechadas, ele vai ficar do lado de fora, lá na rua, tentando, lógico, vai ficar jogando. De novo, eu falo a batalha na mente, mas ele não consegue entrar no nosso quintal. Por quê? Porque tem anjos com a espada de fogo protegendo a nossa vida. Aí ele não consegue entrar e colocar a mão em nós. Por isso a Bíblia diz, aquele que pertence a Deus, João fala, o maligno não lhe toca, e não pode tocar, porque tem anjo ali, tem o sangue do Cordeiro nas nossas vidas. O crente está cheio do Espírito Santo, como é que vai entrar? Não entra. Aí ele não consegue tocar. Então ele tenta nos convencer, abrir a brecha. Vou dar um exemplo para vocês. Eu posso ficar aqui mais 1 hora falando de Davi, mas eu vou ser bem conciso, depois eu volto nesse assunto. Davi, irmãos, era um homem segundo o coração de Deus. Pensa num crente fiel, um crente adorador, era Davi. O crente que sentia saudade de estar na igreja, queria estar no templo, queria a presença de Deus, queria estar junto, ele era sincero, por isso que Deus escolheu ele. Cantava, tocava, adorava, era bom adorador, excelente adorador, era excelente guerreiro, confiava em Deus, aonde ele ia, vencia as batalhas, até gigante caía, porque ele não tinha medo de leão, de urso, de gigante, que derrubar esse gigante aí, isso é fácil, derrubei o urso, derrubei o leão, isso vai cair também, porque eu vou em nome de Jeová, o Deus que eu sirvo. Então ele era um crente cheio, desde pequeno, desde menino, matador de leão, matador de gigante. Só que ele tinha uma brecha. Família. A Bíblia fala de outros escorregões de Davi, mas hoje eu vou ficar aqui. Quando os reis saíram, o tempo dos reis saíram para a guerra, ele era para estar junto com o exército dele, ele ficou em casa. Acordou tarde, né? Os guerreiros dele estavam lá na guerra, homem próspero, palácio. Aí ele acorda, vai lá na sacada do palácio, devia ser um palácio imponente. Eu estive lá na cidade de Davi, irmãos. E aí tinha uma vila assim, aí
A guia falou assim, ó, possivelmente Batseba era dali, daquele lugar ali. Aí ele está lá, irmão, tá sossegado, aí ele vê a mulher tomando banho. Aí ele ficou todo interessado naquela mulher. Manda um WhatsApp para ela, conversa com ela no Facebook, quero conversar com ela, preciso conhecer essa mulher. Chamou um dos servos dele, vai lá rápido, vê quem que é essa mulher. Ele volta, ó Senhor, aquela mulher é esposa de Urias, teu servo. Irmãos, essa história dá vontade de chorar. Toda vez que eu leio essa história, eu tenho vontade de chorar. Porque Urias, se você perguntar assim, um homem fiel na Bíblia, fala um homem fiel, fiel de verdade, é Urias. Um homem fiel, um homem sério naquilo que ele estava fazendo. Não encontro outro homem na Bíblia com tanta fidelidade quanto Urias. Urias, irmãos, se juntou a Davi, lá na caverna de Adulão, ele era um daqueles desprezados. E ele se juntou a Davi quando Davi não tinha nada, quando Davi era um perseguido, quando Davi era um proscrito, e Saul no encalço dele para matar, e Davi não tinha nada. E aí Urias se encontra e conhece Davi nessa situação, e jura fidelidade e vai servir Davi, e serviu Davi, e foi um dos grandes valentes de Davi, Urias, que conheceu ele na pobreza, na miséria, na perseguição, e ficou com ele até ele ser rei, fiel. Por isso que a mulher estava próxima, porque os valentes de Davi, os generais de Davi, moravam perto da casa dele. Ele construiu um palácio, e ele colocou os seus generais, os seus melhores homens, próximo dele, para morar perto dele. E a Bíblia tem a relação dos valentes de Davi, e Urias está lá na relação. Aí Davi manda chamar a mulher, ele era rei, tem autoridade, irmão, cuidado com a autoridade. Cuidado com a autoridade. Tem gente que pensa que tem autoridade, pode fazer tudo, não pode. Não pode. Pensa que é rei e pode mandar e desmandar, e mandar e remandar, e todo mundo obedece e acabou. Só que acima dos líderes da terra, existe o rei dos reis, Senhor dos senhores. Então não é porque é pastor, porque é pai, porque é mãe, porque é líder de departamento, que pode mandar e desmandar e fazer o que quer. E ele achou que podia. Saiu do espírito, e aí mandou chamar Batseba. Chamou, irmão. Levou ela para o palácio, e ele ficou com ela, sabendo que era mulher de Urias. Um tempo depois, a mulher engravidou. Aí um erro chama outro erro. É sempre assim. O pecado, ele costuma trazer outros pecados junto com ele. Ele não vem sozinho. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Aí ele cometeu um adultério, a mulher engravidou, aí ele teve que consertar esse erro. De vez ele consertar do jeito certo, que é a confissão, o arrependimento e abandonar, ele cometeu outro erro. É Urias, a mulher está grávida, então vamos resolver isso. Chama Urias do campo de batalha, manda um mensageiro, o rei está chamando. E Urias veio. Pois não, senhor. Como é que está lá a batalha? Está assim, tá bom. Então agora você vai para sua casa, dorme com a sua mulher, que faz tempo que você não vê a sua mulher, faz meses.
Fica lá com ela, fica à vontade, você merece desfrutar da sua esposa. Ó rei, não. Como é que eu vou ficar na minha cama quentinha, sabendo que os meus irmãos de guerra, os meus irmãos de armas, estão lá no campo de batalha dormindo no relento? Não vou, eu vou dormir fora, aqui fora no palácio. Mano, que homem era esse, irmão? Que fidelidade era essa? Aí quando Davi, cadê Urias? Urias está dormindo lá no cantinho do palácio lá, ele não foi dormir na casa dele não. Mas nem embebedar o homem não, falou que não, que ele não está certo, os irmãos dele de armas estão lá na guerra e ele ficar na casa dele, dormindo com a mulher dele, não, ele não foi dormir com a mulher dele. Então precisa de outro plano. Lembra do inimigo? Já estava dentro do quintal de Davi. Faz o seguinte, então. Arruma uma emboscada, manda uma carta, escreve para o general. Coloca Urias na frente da batalha. Quando estiver na frente da batalha, tira o soldado, deixa ele sozinho. O Urias, ele era tão fiel, que ele pegou essa carta, que tinha ordem para tirar a vida dele, e ele não viu, ele levou essa carta fielmente para o general dele. O general chegou lá, viu a carta do rei. O que está acontecendo com o rei? Mas a ordem é a ordem. Colocou Urias na frente da batalha. No momento do calor da batalha, ele tira o soldado e deixa Urias sozinho. Urias morre. Pela espada de Amon. Dos filhos de Amon. Pecados. Aí, irmãos, semana que vem, eu vou ler para vocês o que Deus falou a respeito desses dois pecados de Davi. O sangue de Urias e o adultério com Batseba. O que custou para Davi isso? Espada, guerra, os filhos deles, um matando outros, um filho estuprando a própria irmã, o outro meio-irmão matando o que tinha estuprado, filho querendo o lugar dele, o trono dele, ele tem que sair correndo no meio da noite, porque o filho assumiu o trono, fez um motim. Irmão, a vida de Davi a partir daí virou um inferno. Consequência de abertura de portas espirituais. Então aqui, já estou terminando. Semana que vem a gente continua. Não é porque é bom adorador, porque é fiel, porque ora, porque adora, porque vem para a igreja, porque é fiel naquele departamento, porque ele cumpre o seu ministério. Mas se houver uma brecha, se houver, irmãos, uma legalidade, então cuidado, eu volto a dizer e vou repetir isso aqui, cuidado com prostituição, cuidado com adultério, cuidado com fornicação, cuidado com redes sociais, cuidado com pornografia, cuidado. Essas são algumas das armas, na semana que vem eu vou falar demais, essas são apenas algumas das chaves que o diabo usa para abrir o portãozinho da sua casa. Por isso que quando o pastor fala, irmãos, não é porque o pastor é chato, não é que o pastor quer privar os irmãos, deixa os namorados, vai casar mesmo, deixa fazer sexo, tadinho dos meninos, deixa, vai casar mesmo, é a noiva dele, é a namorada dele. Só que antes do casamento, irmãos, esse sexo que deveria ser abençoado,
que deveria ser uma coisa que é um presente de Deus para nós, seres humanos, que foi Deus que criou o sexo. Foi o diabo, foi Deus. Só que ele antes do casamento, ele fora do contexto do casamento, ele se torna uma chave para abrir o portão da tua casa. Vocês não estão entendendo? E o diabo sabe disso. Ele não tem como arrombar o portão, ele não tem como derrubar o muro da tua casa, ele não tem como passar pelos anjos. Aí o único jeito é fazendo a gente pecar. O único jeito é trabalhar na mente e nos convencer que não tem nada a ver. Deixa a pessoa cega, deslumbrada, aparece um homem lá e fica todo deslumbrado, o diabo vem trabalhar, que bonito, esse que é o homem para você, não aquele banana lá da sua casa, é esse aí, ou é aquela, essa é a mulher de verdade, essa, olha só que corpão, é essa aí, não aquela coisa lá que tem na sua casa, olha que mulher linda, aí, não sei o quê. Aí o diabo vem e vai, ele usa os olhos, ele usa os sentidos, aguça, ele vai tentar, mas ele não descansa, ele não dorme, ele não fica, ele não desiste, ele é persistente. Por isso que a Bíblia diz, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Resiste, é uma guerra. Nós falamos aqui numa terça-feira, o estudo da batalha espiritual, é uma guerra, e os fracos, irmãos, vão sendo levados, vão sendo varridos. É uma guerra violenta, sem trégua, implacável. E aí, se ele consegue colocar um pecado, por exemplo, estamos aqui falando de Davi, começou com os olhos, está na sacada lá e vê a mulher tomando banho, o que ele tinha que fazer? Senhor, tem misericórdia, Jesus, oh Deus. Tem muita gente, né? Oh Jesus, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. Dá graça, Deus, dá graça, Deus, dá graça, dá graça. Tem um pastor que diz assim, olhar uma vez é coincidência. Você está aí olhando, cruzou, viu aquela mulher toda... Porque, irmão, as mulheres se vestem assim, com roupas mínimas e apertadas e curtas e tal, é para isso mesmo. Então, é o diabo falando com elas. É o diabo falando, não, aperta tudo, aí mostra tudo que você puder, para quando o homem cruzar com você na rua, vai te olhar, vai te desejar. Pronto. Pronto. É um instrumento de Satanás. Por isso que as mulheres têm que andar, quando a gente fala, irmão, tem que andar. A Bíblia fala que as mulheres santas de Deus têm que andar sobriamente, não mostrando o seu corpo, não ficar mostrando, não ficar com... Tem que saber escolher as roupas, tem que saber andar decentemente. Porque, irmãos, é uma luta espiritual, é uma guerra. Vai despertar paixões em alguém, vai levantar o interesse de alguém. Então anda certinho, se veste direito. É isso que o diabo faz. As estratégias dele, irmão, não mudou. Ele não é inovador, ele não cria nada, é do mesmo jeito. Aí Davi viu lá a mulher, aí o diabo, olha que mulher, olha. E Deus, irmãos, quando repreende, semana que vem nós vamos ver isso, quando Deus repreende e fala, Davi, você tinha quantas naquele tempo, o rei tinha outras mulheres, irmão. Ele tinha outras, ele podia ter outras, casado com outras mulheres, mas mulheres que não tinham marido. E Deus falou, você podia ter outras mulheres, aí você quis, aqui não podia. Você foi buscar a que não podia, esposa do um dos seus melhores guerreiros, um dos seus melhores amigos. Um homem que dava vida para você, irmão, foi feio. Ele derrapou feio, ele pecou feio. Ele foi insensível, ele não foi amigo, ele foi como na gíria, ele foi um traíra daqueles.
além de adulterar com a mulher do amigo dele, ainda mata o amigo dele. Mano, dá vergonha de falar que foi Davi, o autor do Salmo 23, que fez um negócio desse. A gente fica até com vergonha. Mas isso, irmãos, está registrado para que a gente fique atento. Se Davi, um verdadeiro adorador, escorregou nisso, o que vai acontecer com a gente? Se não vigiar. Por isso que disse Jesus: orai e vigiar. Não abre a brecha. Não vai atrás de filme pornográfico, de TikTok, toque-tique. Porque vai te tocar. Vai te tocar. Ali é porta, é ponte. Irmão, imagina um homem que fica vendo os vídeos lá, toda mulher toda sensual dançando e tal, aquelas meninas dançando e tal, e fica vendo, e fica vendo, e fica vendo, vai para onde isso? O diabo já pegou, já arrombou, já pulou o muro, já está ali, ó, dentro do quintal. Próximo nível é endemoniamento. Próximo nível é possessão. Amém? Amém, irmãos? Vocês não estão gostando do que eu estou falando? Isso aqui, irmãos, é pura Bíblia, viu? Não se enganem. Hoje tem um evangelho fácil. De vez em quando eu escuto, irmão, só para terminar aqui, eu escuto pessoa dizendo assim: lá na igreja tal, sendo namorado, pode ter relação sexual. Mas só o namorado com a namorada. Com o outro é pecado, mas com a namorada pode. Aí, vem outro, que fala que o homem com o homem não é pecado se eles forem fiéis um ao outro. Se tiver relação só com o marido, só com o namorado, o homem tiver relação só com o namorado, se for fiel ao namorado ou à namorada, a mulher à namorada, está valendo, Deus está no negócio. Olha, irmãos, olha isso. Eu cheguei até a ouvir um caso, parece piada, mas é verdade, que se um homem tiver uma amante, e ele for fiel à amante, pode. Ele não pode ter outra amante, mas só uma amante pode. Irmão, dá para acreditar num negócio desse? Dá para acreditar, pastor Antônio? E é verdade, pastor. É verdade. Olha, irmãos, lembra que eu falei que a guerra é na mente? Que começa na mente ali, ó, ele convence. Então, o homem casado, ele tem um amante, ele pode, se tiver for fiel àquela fiel amante, meu Deus do céu. Se é só o namorado, pode. Aí acaba o namoro, vai namorar outro, e aí? Pode. Os irmãos estão vendo o perigo que é, irmãos? Aonde estão levando o evangelho? Distorção do evangelho. Então, o perigo é esse. Paulo fala do vinho adulterado, do vinho pirateado. Semana que vem eu vou contar isso para vocês, eu vou ler esse texto para vocês. É o evangelho diluído. Então, dilui-se o evangelho para ele poder entrar. Vamos ficar em pé? Amém? Dura esse discurso? Eu não acho, irmão. Não acho. Eu acho que dura é abrir a porta e o bicho entrar, aí é difícil.